Bom dia! Então vamos lá. Quem está aqui pode ir entrando, pode vir chegando. Essa live é para ser rapidinha. É uma live surpresa, não avisei ninguém. Mas é para ser rápido, aqui um bate-papo. Na verdade, eu precisava gravar um áudio, né, uma aula para o resgate feminino. E eu decidi gravar aqui, abrindo em live, para que seja um presente para você que está aqui, né? Para você que está passando por aqui e me enxergar. Porque o tema é muito lindo, vale muito a pena ouvir e acho que você vai aproveitar bastante. Então, essa live é uma live surpresa, ao mesmo tempo é uma aula que vai ficar lá na plataforma do Resgate Feminino. Então, para quem quiser continuar o curso, para quem quiser saber mais, né, tá lá no Resgate, vai estar lá no Resgate, tá? E lá, então eu tenho um curso que é sobre esse livro aqui, ó, O Privilégio de Ser Mulher, da Alice von Hildenbrand. Lá eu estou desenvolvendo cada capítulo, né, cada ideia que ela vai colocando nesse livro, que é lindo, elegante, maravilhoso e traz mesmo essa visão de privilégio de ser mulher. E o tema hoje é tão gostoso de falar, é tão lindo, tão tocante, que é o mistério do corpo feminino. Ela vai falar sobre o corpo, sobre esse aspecto filosófico do corpo da mulher. Vale muito a pena. Então ela vai dizendo, né, que toda natureza, ela revela, né, o quanto Deus é grande e o quanto Deus é belo. Na frase dela, abre aspas para Alice, a beleza natural fala eloquentemente sobre a beleza do Criador que ela modestamente reflete. Então, toda a natureza fala do Criador, né? Toda a natureza nos leva para Deus. Quando a gente vê uma flor, quando a gente vê, né, a grandeza do universo, tudo isso nos remete à grandeza e à beleza de Deus. Aí ela vai entrar no corpo da mulher, né? Abre aspas para ela de novo. A contemplação do corpo feminino também pode render insights sobre a missão da mulher. Ela vai desenvolver o pensamento sobre essa beleza e a diferença do corpo da mulher. Ela vai falando que uma das diferenças do corpo da mulher é que os órgãos, né, os nossos órgãos íntimos são internos, eles são velados. E a própria estrutura biológica da mulher, né, nos mostra como se fosse um jardim secreto. Né? Aquele jardim que deveria ser dado ao esposo, né? Como lá no Cântico dos Cânticos fala, né? Ser revelado somente ao esposo na noite de núpcias. Aquele jardim velado que a mulher teria essa missão de zelar, né? Por isso ela seria a guardiã dessa pureza, desse mistério, né? E ela entregaria a chave para a pessoa certa, depois dessa pessoa ter feito uma promessa perante Deus de que ela fosse viver, né, de que eles fossem viver juntos e que ele fosse dar a vida por sua mulher. Então, além desse corpo ser, desses órgãos serem internos, né, desse símbolo que é o jardim, né? A própria biologia, se você for pensar, né, na biologia do corpo, ele é um jardim, né? Ele tem também uma parte mais misteriosa ainda, que é velada, né? Então tem o véu da virgindade. Aquela parte velada é um véu que tem ali, né? Que quando ela é transposta, né, quando ela pode ser pisoteada, pode ser
pode ser que alguém venha a fazer, né, a pisotear o jardim, pode ser que alguém entre sem ser convidado ou sendo convidado, mas que roube isso, né? Mas é para ser um mistério, né? Todas as vezes que aquilo é velado, que alguma coisa é velada, ela é alguma coisa muito sagrada, muito tem uma sacralidade aí, por isso que é velado. Então, além dos órgãos da mulher serem internos, serem como que um jardim, ainda assim existe um véu, né? O véu da virgindade, o véu que vela aquela sacralidade. Então, gente, não é pouca coisa, né? Quem é moça que está ouvindo, que está aí, não é pouca coisa. Pense bem no que você vai fazer com o seu corpo, a quem você vai entregar o seu corpo, né? O corpo da mulher, ele tem essa sacralidade, esse desenho para ser algo sublime, para ser algo profundo, muito belo e muito sacro mesmo, né? O corpo da mulher, tanto é que quando a mulher ela tem uma vida de maior devassidão, digamos assim, né? Uma vida mais mundana, ela sofre muito mais do que o homem. Né? O homem, ele é grotesco, né? O corpo dele é um corpo grotesco, ele foi feito para ir lá caçar, para lutar, para ganhar guerra, para prover, enfim, para proteger. Mas a mulher, ela foi feita, né? A missão do corpo feminino não é para essas coisas. Ela é para ser guardada, é para ser zelada, é um mistério, é algo que traz ali uma beleza muito profunda e que a gente deve entender, né, como uma beleza que Deus quis nos dar, uma missão que Deus quis nos dar. Então, quando a mulher tem uma vida mais promíscua, né, mais de mundo mesmo, ela sofre muito mais. Porque é a sua missão, né? Como que fosse a missão dela, essa. De ter ali, de ser a guardiã daquela pureza, daquele véu, daquele mistério. E claro que Deus pode fazer, e aqui a Alice vai falando isso, né, no seu texto, Deus pode fazer algo novo. Então, quem perdeu isso, quem já teve ali o seu jardim pisoteado, né, invadido, ainda assim pode ter uma vida nova. Né? Olha, grandes santas como a Santa Maria Madalena, por exemplo, né, que teve a vida renovada quando entregou a sua vida a Cristo. Então, não é uma coisa que determina quem eu sou, né? Do jeito que foi, foi. Mas ela traz também o perigo de alguém ter isso como uma virtude suprema. Né? Ela, no seu texto aqui, ela vai dizer que ai de quem também tem isso por ser uma pessoa melhor, né? Ele acha que é uma pessoa melhor por ter isso, por não ter sido... que a sua glória seja só sua, né? Por não ter sido essa... pessoa que perdeu a virgindade, uma pessoa intocada, sou intocada ainda, tenho a minha virgindade, mantive a minha virgindade. Então ela diz assim: as palavras de Cristo vêm à mente, as prostitutas vos procederão no reino dos céus. Porque tem muita gente que tem isso roubado, ou de certa maneira, né, por um estupro, vamos dizer assim, ou também por um engano. Né? Na sua juventude foi enganada, foi seduzida a entregar aquilo que era mais precioso, aquilo que era seu bem mais íntimo, para alguém que não merecia, que não deu valor, que sumiu da sua vida. Né? Então Deus pode fazer nova todas as coisas. Para quem já viveu isso, como eu tive também. Né? Eu também tive isso, fui seduzida, fui enganada por alguém e até por tantas coisas, né? Tantas
contrariedades, todo mundo faz, né? Aquele pensamento assim, todo mundo faz, todo mundo, meus amigos, minhas amigas já estão fazendo, então por que eu não posso? Né? Aquela sedução do mundo, não de uma pessoa específica, mas é uma sedução moderna do mundo, né? Que te seduz para que tu entregue a coisa mais preciosa, mais velada, mais sacra que existe no teu corpo. Que tu deveria entregar e guardar só para aquela pessoa, a pessoa que vai te assumir, que vai estar contigo para a vida inteira. Mas, como ela diz aqui mesmo no texto, Deus faz novas todas as coisas. Então, ainda assim, ainda que você tivesse uma vida, ainda que você tenha tido uma vida ruim, ainda assim, né, a gente pode ter jeito, a gente tem jeito. Deus pode fazer da tua história uma história nova. E ela vai falando aqui da missão do marido e mulher, né? Então, o marido e mulher, eles precisam, falando sobre a geração da vida, né? Porque o corpo da mulher, ele é para gerar vida, né? A biologia dele revela que ele gera a vida. Nós temos um útero, que é onde o bebê fica ali, sendo gerado. Depois, nós temos os seios, que é para o bebê ser alimentado. Então, toda a biologia do corpo feminino entrega essa missão da mulher, que é dar a vida. Certo? Mas ela vai falando, então, que no encontro do homem e da mulher, do espermatozoide e do óvulo, né, o espermatozoide é a parte da matéria que o homem dá para gerar a vida. O óvulo é a parte que a mulher dá para gerar outra vida. E os dois formam, né, os dois contribuem com Deus para formar uma nova vida, uma nova criança, certo? Só que a fecundação acontece algumas horas depois de ter acontecido o encontro dos corpos. Então, o homem e a mulher, eles se encontram, tá? E nesse encontro com a matéria que eles trazem, eles geram a vida, mas a fecundação mesmo, ela acontece algumas horas depois. O encontro deles vai acontecer algumas horas depois do encontro dos corpos, da união do homem e da mulher. A fecundação é quando Deus coloca a alma da criança, de uma nova criança, no corpo da mulher. É quando Deus toca. Deus toca o corpo da mulher para colocar uma alma ali. Então, imaginem a dignidade do nosso corpo. Deus nos toca cada vez que Ele coloca uma alma de criança ali. Deus não toca quando o homem e a mulher estão juntos. Entende? Deus toca o corpo da mulher para ser aquilo que vai gerar essa vida. Então, a mulher já se encontrou com o corpo masculino, né? Então, já tem ali o óvulo e o espermatozoide, eles se encontram algumas horas depois. Quando eles se encontram, a geração da vida, Deus coloca a alma da criança também, certo? Nós católicos, acreditamos que quando acontece a fecundação, acontece também da criança ser uma, né? De ter a alma da criança ali junto, de já ser um ser humano. Mesmo que seja só célula ali se multiplicando, ainda assim já é um ser humano. Só que Deus colocou a alma da criança. Deus tocou no corpo da mulher. E isso devia ser motivo de meditação e gratidão da mulher. Toda mulher grávida devia olhar para essa beleza. Deus tocou o meu ventre. Deus colocou uma alma dentro de mim. Deus quer que eu contribua para a geração de uma vida. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. O nosso corpo, ele tem uma dignidade enorme. Enorme. Ele foi feito para que Deus pudesse tocar, para que nós pudéssemos contribuir com Deus na geração de uma vida.
E aí ele vai falar também sobre as dores do parto. Ela, a Alice, né? A gente está falando do livro O Privilégio de Ser Mulher, da Alice von Hildenbrand, tá, gente? É uma aula que está lá dentro do Resgate Feminino, né, que eu vou colocar lá depois, e que eu tô colocando de presente para vocês aqui, para que vocês possam entender essa profundidade que é, né, essa beleza que é o corpo de uma mulher. E ela vai colocar, né? Nós tivemos o parto por castigo, né? As dores do parto são o nosso castigo desde lá do Éden, né? As dores do parto nos unem a Cristo na cruz. Seja o parto normal, né? Onde a mãe dá a vida de uma maneira natural para a criança, seja o parto cesárea. Quem já viveu um parto cesárea, e eu vivi 7 partos cesáreos, foram 7. Quem viveu um parto cesárea sabe que nós somos crucificadas com Cristo. Eles nos amarram, para quem não sabe, eles nos amarram aqui, né? A gente está ali sendo crucificado, literalmente sendo crucificado. Nossas mãos estão amarradas em forma de cruz. Nosso corpo está inteiro. Então, nós estamos ali sendo crucificados junto com Cristo. Então, estamos dando a vida para uma criança. Gente, isso é tão lindo, tão profundo. Imaginar que no parto, que foi o nosso castigo lá do Éden, lembrar que foi isso que Deus deu de castigo para a mulher. As dores do parto. E que se engana quem acha que o parto cesárea não traz dor, né? Quem não sabe direito como é e tal, se engana, né? Escolhendo o parto cesárea porque acha que não dá dor. Dá sim, mesmo estando ali entre anestesias e analgésicos, você sente dor. Quem já passou sabe muito bem como é difícil se recuperar. São 7 camadas sendo cortadas. 7 camadas. O seu ventre fica aberto. A barriga, eles fazem assim, como se fosse um pano. Quem já pôde assistir sabe muito bem. É uma violência, tanto para o corpo da mulher quanto para o bebê. Por isso que ele não deve ser escolhido. Ele é uma graça da medicina, né? A graça da medicina moderna. A gente tem que ver o parto cesárea como uma graça da medicina moderna. Mas ele não pode ser escolhido, tem que ser a opção que a gente tem perante alguma dificuldade, né? Eu preciso querer um parto normal. Estou grávida e quero um parto normal. Mas se eu tenho alguma dificuldade, se tem algum problema acontecendo, graças a Deus existe o parto cesárea. Mas os dois fazem sofrer. Os dois são difíceis. Os dois têm complicações. Não imaginemos aqui que um parto normal não traga complicação para uma mulher. Traz. Eu vivi um parto normal, também sei das dores e também sei das complicações que podem, né? Já ouvi falar de muitas complicações que um parto normal pode trazer. Então, assim, não importa a maneira com que o seu filho nasceu, parto, cesárea ou parto normal, você sentiu a dor. Tem pessoas que não sentem dor, tem mães que quando vê já nasceu, tem essas sortudas, mas elas são assim 0,0%, 0,01% das mulheres, né? A maioria de nós sofre muito para colocar uma criança em vida, né? Uma criança, para fazer com que uma criança nasça. Mas o custo, né? Nosso castigo, mas a gente não tem que encarar como um castigo. Quando a gente enxerga isso como algo que nos salva, né? A gente pode enxergar isso como algo que nos une a Cristo na cruz. Então ela traz ali, né? Já no meio do texto ela vai trazendo assim que
a educação sexual para uma criança, para um adolescente, devia ser um incentivo à castidade e à abertura à vida. Então, a gente deveria incentivar as nossas crianças, os nossos adolescentes, a serem castos, a terem amor por guardar o seu corpo. Principalmente as meninas, a guardar o corpo, guardar esse mistério e entregá-lo somente a quem te deu tanto valor, né? Que prometeu a Deus perante o seu sacerdote que ia ficar com você para sempre. Se depois ele quebrar a promessa, aí é com ele. Mas ele foi lá, ele prometeu, ele te assumiu, ele disse que você ia ser a única mulher da vida dele. Aí ele tem esse direito, né, de ter as chaves do teu jardim. Essa devia ser a educação sexual. E não controlar a natalidade, cuidar para não pegar doença. Não devia ser por aí. Devia ser assim. Te guarda. Te guarda para quem vai realmente saber do teu valor, vai realmente valorizar a tua pessoa, o teu corpo. E esse vai querer ser um contigo para sempre. E se abra a vida, porque a educação sexual, né? Falando da educação sexual, é o que ela traz. Ser aberto à vida, não ter medo de gerar vida, porque é a missão, é a nossa missão. Como casal, não só a missão da mulher, mas como casal, né? Crescer e multiplicar-vos. É a missão da mulher? Mas é a missão do homem também, prover, né? E proteger. Ela termina com uma frase do Chesterton, né? Depois de falar de toda essa beleza, de toda essa dignidade do corpo da mulher, ela vai colocar Chesterton, né? E vai dizer que ele escreveu assim: ninguém, abre aspas pro Chesterton, ninguém que contemple o valioso privilégio da mulher conseguirá acreditar na igualdade dos sexos. Vou repetir. Ninguém que contemple o valioso privilégio da mulher conseguirá acreditar na igualdade dos sexos. Fecha aspas para Chesterton. É Chesterton falando. Depois ela vai trazer mais uma frase dele que vale a pena. Nada jamais conseguirá superar essa tremenda superioridade do sexo. Nada jamais conseguirá superar essa tremenda superioridade de sexo que faz com que até o bebê do sexo masculino nasça mais perto da mãe do que do pai. Então, gente, é essa a nossa dignidade. É esse o mistério do nosso corpo. Nosso corpo tem um porquê, tem uma missão. Não pode ser jogado às traças, não pode ser dado para que o nosso jardim seja pisoteado por qualquer um. E infelizmente é o que acontece hoje. Nós damos nosso corpo a troco de bagatela. A nossa sociedade, nossas ideologias ensinam as nossas crianças, nossas jovens que todo mundo faz. Para que se guardar? Não faz sentido. Pois eu digo, faz sentido sim. Faz sentido se guardar. Faz sentido você se guardar para quem vai valorizar você como mulher, você como pessoa e não como objeto. Você quer doar essa sacralidade, esse véu da sua virgindade a quem não te tem em conta? A quem tanto faz, você ou qualquer outra? Ou você quer dar de presente esse bem mais precioso e guardado que você tem? Para quem te assume, para quem tem a coragem e a hombridade de te assumir na frente de um sacerdote, na frente de Deus. Porque, veja,
você que é católico, né? Quando marido e mulher prometem na frente do sacerdote ali da igreja, são eles que estão celebrando o mistério. Não é o sacerdote que está celebrando, é o casal. O sacerdote está ali como uma testemunha. Ele está em persona Christi, então é Deus, mas quem está realizando o sacramento é o casal. É a união do casal. É tão profundo isso, gente. Tão profundo que uma aula dessas, ela só puxa para meditação, mas ela não esgota o assunto. Mas era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, de novo, essa live foi surpresa. É um presente que eu quis trazer para você que está aqui, que passou por aqui, que quis ouvir o meu ensino. Nós estamos com um curso lá no Resgate Feminino sobre esse livro aqui, O Privilégio de Ser Mulher, da Alice von Hildenbrandt, onde eu pego cada capítulo, e esse foi o 8º, o Mistério do Corpo Feminino. Depois disso ainda ela vai falar sobre a feminilidade, sobre a maternidade. Então, muitos assuntos, né, que ela traz para realmente nos convencer desse privilégio de ser mulher. Privilégio que nós temos, né, do nosso corpo, da nossa alma, dessa feminilidade. Deus nos colocou, Deus nos fez para um mistério, né, para algo grandioso, para uma missão. E nós temos que descobrir que missão é essa. Se não descobrirmos que missão é essa, não vamos ver sentido na nossa vida. Espero que eu tenha te ajudado, que esse ensino tenha sido bom para você. Tá? Então, te espero lá no Resgate e vai ficar salva essa live, então você pode compartilhar com quem quiser ouvir. É isso que eu falei aqui. Quem quiser saber mais, então, lá no Resgate tem o curso completo. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.